Olá, tudo bom? Vou te dar mais uma carona hoje. Tem um bom tempo que a gente não grava. Tem sido um mês um pouco difícil para poder tá gravando esses vídeos, né? Eu tenho tido dificuldades no trânsito, tenho atrasado essa carona, mas espero que tenha valido a pena o período que a gente ficou sem os videozinhos aí no mês, umas 2 semanas sem gravar nenhum, um pouquinho mais que isso, certamente. Espero que vocês estejam bem, né? Todos vocês que assistem o vídeo, e que Deus os abençoe mais uma vez, possa trazer algum esclarecimento, trazer alguma edificação para a sua vida, e que cheguemos a um fim proveitoso, né, ao final de tudo isso. O que eu queria conversar hoje, queria trazer um pensamento sobre algo que já tem sido presente na minha cabeça e em muitas das minhas conversas ao longo desses dias, das últimas semanas, últimos meses, último ano, né? Eu tenho observado um problema sutil, que para muitos não é tão problema assim, mas que ele é a raiz de um mal extremamente perverso, extremamente sagaz, proveniente do próprio diabo, né, que nasceu na própria pessoa do diabo, que é o pai da mentira. E eu queria conversar com vocês hoje sobre interpretação diabólica, né, a interpretação do diabo das Escrituras. Nós sabemos que a palavra de Deus está escrita, né, nesse compêndio aqui de Gênesis e Apocalipse, é algo precioso, é inerrante, completa, perfeita, e não há falta nela de nada para a condução do homem na caminhada com Cristo, para que o homem conheça Cristo, para que o homem ouça das grandezas do Espírito, conheça os frutos do Espírito, cresça em santidade, cresça em estatura de varão perfeito, amadureça na fé, ensine a outros. Não há nada que falte nas Escrituras, e um homem que domina bem a palavra da verdade, ele tem que ser um homem que saiba dar razão da sua fé e que esteja apto para toda boa obra. Então não há falta nenhuma. Na palavra de Deus nós temos como aconselhar casais, aconselhar jovens, aconselhar adultos, crianças, ensina maridos a contratar suas esposas, tudo. Então a palavra é perfeita, desde que ela seja utilizada por mim e por você, mediante a devida, correta interpretação no Espírito Santo. Se eu interpretar a palavra de Deus de uma maneira incorreta, e isso soa até estranho, porque a gente fala, mas aí como é que eu vou saber a maneira correta de se interpretar? Olha, tem muitas interpretações erradas da palavra, mas existem regras a serem seguidas. Por exemplo, existe uma regra de ouro quando você lê qualquer texto, tanto no meio secular quanto no meio cristão. Você não pode pegar nenhum texto fora do seu contexto imediato. O que você faz quando lê a Bíblia? Você primeiro lê as Escrituras, lê a passagem, entende ela no seu conceito, no seu contexto, e aplica os conceitos dela na sua vida real. Você aplica os princípios aprendidos nessa passagem na sua vida. Você não molda a passagem para que ela se adapte à sua vida. Você analisa a passagem mediante seu próprio contexto. O que está sendo dito, para quem que foi dito aquilo, em que circunstâncias, em que tempo foi dito aquilo, qual que era o objetivo daquilo que foi dito, aquilo que foi dito se cumpriu ou ainda não se cumpriu, aquilo foi uma palavra de exortação. Você analisa aquilo, mediante seu contexto, você medita nas Escrituras, como é ensinado na palavra de Deus, meditar dia e noite na palavra, para que podemos ir bem na nossa caminhada, e em seguida você aplica os princípios na sua vida. Essa é a forma correta de se interpretar a Bíblia. E é claro, mediante ao Espírito, debaixo de oração, clamando ao Espírito Santo para te trazer esse entendimento, essa análise. Mas você precisa ser uma pessoa que analisa a Bíblia de maneira séria. Você sabe por quê? Você que tem sua Bíblia aí, abra em Mateus 4, a partir do versículo 5. A palavra de Deus diz assim: então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Você vê que o diabo ele cita uma passagem da Bíblia para Jesus Cristo. Ele tenta usar um trecho isolado das Escrituras para dar respaldo aos seus intentos, suas expectativas, seus desejos, suas maquinações. Ele quer levar Cristo a
se jogar do alto do templo, porque está escrito que Deus dará ordem a seus anjos para lhe guardar de não tropeçar em nenhuma pedra, segurará ele pelas mãos. Você vê que o princípio de se usar textos isolados da Bíblia, como por exemplo Jeremias 33:3 e várias outras passagens, as pessoas gostam de soltar muitos versículos para defender os intentos dela, sem contexto, sem análise do contexto, sem entender os princípios, sem aplicar aquilo de forma correta na vida. Existem passagens mais genéricas que você vai conseguir fazer isso. Sim, existem pessoas que vão lograr êxito e vão merecer os nossos parabéns, nossas palmas, ao pegar um versículo isolado e citar. Jesus citou alguns versículos isolados, mas mediante ao contexto do que Satanás estava agindo contra ele naquela hora. Há pessoas que vão pegar passagens isoladas, vão citar elas e vão ser benéficas, mas no geral, faz-se muito mal ao fazer isso. Não surte um efeito benéfico para as pessoas, mas pelo contrário, aliena elas no entendimento incorreto das Escrituras. E o povo de Deus perece porque lhe falta conhecimento, porque parece que despreza o conhecimento bíblico, despreza a meditação nas Escrituras, preza a oração em detrimento do estudo da Palavra de Deus. Tá? O que eu estou querendo dizer com isso? As pessoas vão e acham que eu não preciso de me aplicar tanto, eu tenho que clamar. Sim, você tem que clamar a Deus, você tem que orar a Deus, você se não vive uma vida de oração, em todo tempo orando, quando você está andando na rua, quando você está em casa, separando um momento para orar, ou na igreja, ou em algum outro lugar dentro do seu carro, um dos lugares que eu oro é dentro do meu carro. Eu quero te incentivar a orar muito, ore muito, mas medite bem nas Escrituras, para que você não caia nessas armadilhas de Satanás. Satanás pega um versículo isolado e tenta jogar para Jesus fazer aquilo que ele queria usando aquele versículo. Logo, o princípio ativo em alguém que pega um versículo isolado da palavra e tenta aplicar isso de uma maneira incorreta, fora do seu contexto, para ser utilizado na vida, o princípio ativo que está agindo ali, meu irmão, me perdoe em te dizer isso claramente, Satanás foi o primeiro a fazer isso. Assim como quem mente, vive uma vida mentindo, em constante mentira, o princípio ativo por trás daquilo tudo é Satanás, que é o pai da mentira. Quem vive pegando versículos isolados é filho de quem? Está sob o efeito de quem? Está sob o efeito do Espírito da verdade? Não está. O espírito de Satanás, o próprio Satanás, foi o primeiro nas Escrituras a pegar um trecho da Bíblia e tentar distorcer no entendimento de Jesus. Vamos pegar a passagem que Satanás usou. Salmo 90, versículo 11. A partir do versículo 10, né? Vamos pegar um versículo antes. Versículo 9, vamos ver do versículo 9. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Versículo 12. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Versículo 13. Pisarás o leão e a áspide, calcarás os pés, o leãozinho e a serpente. Aí vem a chave. Porque a mim se apegou com amor, e eu o livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Quando você pega em todo o contexto, você entende, não realmente. O entendimento aqui é alguém que se apegou a Deus, alguém que caminha apegado a Deus. Deus o sustenta, Deus o livra, Deus o preserva. E como Jesus desmascarou isso diante do diabo? Jesus mostrou que o que o diabo estava tentando fazer era usar a palavra para que Jesus cometesse um outro pecado, para que Jesus ferisse um outro princípio bíblico. A ação do diabo foi para que Jesus tentasse a Deus, foi para que Jesus testasse Deus, para que Jesus tentasse a Deus no sentido de, vamos ver se ele me protege realmente. Vou ter que provar, vamos ver agora se os anjos, vamos jogar aqui de cima, vamos ver se os anjos vão me proteger. O que Jesus fez? Jesus respondeu ele no versículo 7 do capítulo 4 de Mateus. Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus.
Não tentarás o Senhor teu Deus. Logo entendemos que essa passagem que o diabo usou contra Jesus Cristo, ela não é uma passagem que diz que você deve subir no alto de um prédio e se jogar de lá porque você acredita que Deus vai dar ordem aos anjos para te guardar de cair. Isso é tentar a Deus. Isso é desobedecer os mandamentos. Isso é prezar uma interpretação diabólica. Interpretação do diabo das Escrituras. Então, meu jovem, minha jovem, adulto, velho, criança que estiver assistindo esse vídeo, não sei quantas pessoas vão assistir, mas eu quero que você entenda bem isso. A meditação na palavra, o estudo bíblico, a análise das Escrituras mediante o seu contexto, buscando o entendimento proveniente do Espírito, é extremamente importante para que você vá bem na palavra, para que você compreenda bem a vontade de Deus. Não se deixe levar por jargões que fazem parte hoje do nosso cristianismo, da nossa igreja evangélica no Brasil, jargões que quem é cabeça, eu nasci para ser cabeça e não cauda, eu sou isso, vários jargões, usando versículos isolados das Escrituras, que mediante o seu contexto, você uma breve análise do texto, você percebe que não tem nada a ver com você, não tem nada a ver a respeito da sua pessoa e essa terra. Muitas vezes você pega versículos que não tem nada a ver no sentido, você percebe ali, você fala, na melhor das hipóteses, a pessoa é uma pessoa sincera, mas está equivocada no seu entendimento, na melhor das hipóteses. Porque eu não quero virar aqui e simplesmente dizer assim, ó, você que interpreta a Bíblia errado, você está possuído pelo demônio. Eu não quero virar e dizer isso explicitamente para você, porque isso não se aplica a todas as pessoas. Eu acredito, eu entendo que há pessoas sinceras, que buscam, que querem Deus, mas que estão equivocadas no entendimento por terem nascido num lar assim, por terem nascido numa igreja assim. Então eu quero te incentivar a fazer seu estudo pessoal das Escrituras, meditação na palavra, aquilo que você não entender, você buscar respostas, procurar entender verdadeiramente se há respaldo, se há solidez no ensino a respeito daquele texto, e não se deixar levar por interpretações do diabo, tá? Deus te abençoe, que Deus te dê esclarecimento sempre das Escrituras, que Deus te encaminhe sempre na palavra, e que não seja a opinião das pessoas que venha a reger a sua fé, reger o seu entendimento dos textos bíblicos, mas que seja a santa palavra falando com você. Deixa a palavra falar com você. Deixa a Bíblia falar, porque é a única forma de você ouvir Deus no tempo em que vivemos. É a única fonte pura, imaculada, confiável, inerrante, poderosa para salvar. A palavra de Deus. Você vai conhecer a verdade e a verdade vai te libertar. Que Deus te abençoe, que Deus possa te levar em paz e até a próxima, se Deus quiser. Amém. Tchau.